Hoje nós vamos para a segunda reflexão da série, que nós demos o nome nesse mês, Não Abra Mão da Esperança. E eu confesso que eu sou entusiasmado demais com essa palavra esperança. Eu acho que a palavra esperança traduz muitas coisas necessárias para a nossa vida, vitais, e que é sempre bom, é sempre importante trazermos à memória o quê? Aquilo que nos enche de esperança. Então, meu desejo, assim como foi na semana passada, meu desejo hoje é que a esperança também toque em você, que a esperança te contemple, que você saia daqui inundado pela esperança. Eu dei o título à minha mensagem, Esperança, o combustível da vida. E nós vamos ler um texto que foi escrito há muito tempo. A Bíblia é um livro antigo, mas nós vamos ler um texto que inclusive na Bíblia também está entre os mais antigos. Nós vamos ler um texto que está em Lamentações, o livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 21. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 21. O texto que nós vamos ler, só para dar um pano de fundo, retrata um lamento de uma nação. Retrata o gemido de uma nação que passa por uma situação miserável, humilhante, porque de alguma maneira o povo sofria, e mais do que isso, as instituições dessa nação, da nação de Israel, também estava sofrendo, estava abalada, deteriorando. E aqui eu preciso dizer que semelhança com o Brasil é mera coincidência, porque nós precisamos ser sinceros. Vivemos tempos onde não só a vida está difícil no campo privado, mas temos sim a percepção de que as instituições, de uma forma geral, vão se deteriorando. Mas o livro de Lamentações também é um grito de esperança. É um grito que apresenta a esperança de um Deus que olha com compaixão para toda a humanidade. Então vamos ler juntos a palavra de Deus, livro de Lamentações, capítulo 3, verso 19 ao 21. Se você não trouxe Bíblia, nós vamos projetar aqui, você pode acompanhar. Hoje, diferente da semana passada eu li numa tradução chamada Nova Versão Internacional. Hoje eu vou voltar ao meu hábito. Vou ler na tradução A Mensagem. Diz assim o texto: Nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo. Como lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. O amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande tua fidelidade. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito. Ele é tudo que me restou. Ele é tudo que me restou. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Pai querido, Pai maravilhoso,
Eu lhe peço que nessa noite o seu Santo Espírito possa falar através de mim. Que o seu Santo Espírito possa fazer a esperança transbordar em nossos corações. Que nós possamos, Pai, ao debruçarmos sobre a Tua Palavra, possamos ter um encontro contigo. Que nós possamos ter um encontro com a esperança viva de Jesus. Que nessa noite, Pai querido, de fato, a esperança seja o nosso combustível para fazer a vida acontecer, para dinamizar os nossos dias, para construir dias e uma história melhor. É isso que eu te peço, crendo no seu nome. Amém. Eu creio que para viver é preciso ter energia. Tenho a impressão que para viver, para não sucumbir ao caos, ao fracasso, às corrupções, para não sucumbir à angústia, à dor, a tudo que nos cerca, é preciso sim ter esperança. É preciso ter energia. E eu tenho cá comigo que o texto que nós lemos, o autor de Lamentações, está de alguma maneira tentando nos dizer isto: que para viver é preciso de energia. Que sim, a vida às vezes é dura, difícil. Ele diz: eu sinto o gosto das cinzas, o amargo, e eu tenho a impressão que você também já tenha sentido isso de alguma forma. E para nós conseguirmos lidar com a vida, com a dureza, nós precisamos de energia. Nós precisamos de algo que nos dê ânimo. Nós precisamos de valores, referências, de norte, para conseguirmos caminhar na jornada, nos dias. Então, com essa ideia em mente, eu gostaria de deixar um primeiro insight, um primeiro ponto, que é exatamente o título da minha mensagem: a esperança é o combustível da sua vida, da sua história. A esperança é o que alimenta, é o que pode te energizar, é o que pode de alguma maneira fazer com que os seus pés não fiquem tão cansados, pesados. É a esperança que nos põe a caminhar na vida. É interessante pensar que boa parte da energia do mundo é gerada a partir de um processo químico chamado combustão. Aliás, segundo o Wikipedia, 85% da produção de energia no mundo acontece a partir da combustão. Uma reação entre um combustível e o oxigênio. Uma reação alquímica fabulosa que coloca em mistura algo que aquece e o próprio ar que nos alimenta. Uma reação que gera calor. Combustão é uma reação que gera calor, que aquece. Uma reação que libera energia para o movimento. Como assim, Will? É só você pensar. Os automóveis, talvez você tenha vindo para cá com o seu carro, é movido a combustão. Will, eu não vim de carro, eu vim de ônibus, movido a combustão. Talvez a viagem que você está planejando, o avião que você já está ali, cheio de entusiasmo para pegar, é movido a combustão.
O alimento que talvez você tenha feito o jantar antes de vir para cá, ou quando você voltar para casa, também é um processo de combustão. A chama, a fogueira, que muitas vezes coloca as pessoas em volta, numa roda, para aquecê-las no momento frio, na noite fria, é um processo de combustão. E talvez você esteja pensando aí, Will, mas hoje então você admitiu o espaço profissional e você quer dar uma aula de química? Não. Eu tracei apenas esse paralelo para afirmar que o combustível da sua história, da minha história, da nossa história enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo, enquanto juntos, é a esperança. Assim como carros, aviões e tantas outras coisas que precisam de combustível para se movimentar, tenho a impressão que nós, seres humanos, também precisamos de algo para encarar os desafios da vida. Precisamos de um combustível para encarar a dureza da vida. E eu tenho uma convicção, que esse combustível é a esperança. A esperança é o combustível capaz de alimentar eu e você, capaz de alimentar a todos nós enquanto corpo de Cristo, para que nós sejamos a cada dia, a cada movimento, a cada expressão, a cada gesto, a imagem e semelhança de Deus. É a esperança que de alguma maneira aquece o nosso coração. É a esperança que de alguma forma faz com que o Will saia da inércia, se movimente, mesmo diante das dificuldades. A esperança é combustível para a nossa alma. Sem esperança a nossa alma mingua, mirra, desfalece. Sem esperança a vida fica dura demais, concreta demais. Sem esperança não há sonho. Sem esperança não há vida. Aliás, há um dito latim que diz dum spiro espero, significa enquanto houver vida há esperança, e eu me arrisco a dizer também o inverso, enquanto houver esperança, a vida persiste. Quando ela deixa de existir, quando ela não faz parte mais da minha história, eu tenho a impressão que nós vamos minguando. Para existir é preciso sim ter esperança. Mas de qual esperança eu quero dizer hoje à noite? Aliás, qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Qual é o seu combustível para viver? Para responder isso, eu quero lembrar uma história, que está no livro de Lucas, no capítulo 24, uma história conhecida. Uma história de dois homens, dois discípulos e um encontro. Dois discípulos iam em direção à cidade de Emaús. Naquele instante, naquele momento de vida deles, naquele momento histórico, a mensagem que existia é que a esperança havia morrido. A mensagem que ali estava posta é que Jesus, o Mestre, havia morrido. Os homens iam na direção de Emaús, e no meio dessa trilha, no meio dessa estrada, eles encontram um outro homem, um andarilho.
se deparam com esse homem, e então, olhando um para o outro, resolvem o seguinte: vamos fazer essa jornada juntos. E aqui é importante. Vamos fazer essa jornada juntos. Esperança é algo que se cultiva no coletivo. E eles vão caminhando nessa jornada. Durante o caminho, no diálogo, na conversa, o andarilho que ali estava, percebe os dois homens entristecidos, abatidos, com uma certa dose de desespero, extremamente desnorteados, e pergunta: o que foi que aconteceu? O que tem acontecido? Por que vocês estão assim? E os dois discípulos, claro, ficam de alguma maneira sem entender. Você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, aquele que dizia coisas que aqueciam o nosso coração, morreu. O homem continua a conversa, continua o diálogo, trazendo para eles memórias cheias de esperança, dizendo sobre os profetas, falando sobre os valores de Deus, sobre os valores do reino, e eles seguem a trilha, seguem a jornada. Um determinado momento, há uma bifurcação, onde os homens precisam ir para a cidade de Emaús, iriam entrar na cidade de Emaús, e o andarilho seguiria. Mas talvez, movidos por essa mensagem que aquece o coração, esses homens tiveram um estalo, um movimento de generosidade. Olham para aquele andarilho, porque já era tarde da noite, e diz: não vá adiante, durma conosco, durma na nossa casa, fique conosco, nós queremos te acolher. O andarilho, como já é tarde, resolve então acatar: sim, vou com vocês. Eles vão para casa, e eu confesso para vocês que eu fico imaginando essa cena, como se eu estivesse com amigos ao redor da mesa, porque eles sentam ao redor da mesa e continuam a conversa. Continuam lidando com aquela mensagem que traz esperança, cheia de esperança. Como toda boa conversa de amigo, é preciso de alimento. E eles então decidem partir o pão. Por estarem ali, num gesto de generosidade, os dois dizem à visita: parta o pão. E a visita, ao partir o pão, já não está mais ali, desaparece. E os homens, os dois discípulos, tomam um susto, são tomados por um sentimento que não sabem explicar, e dizem uma frase que para mim é vital, é emocionante. Dizem ele fazia arder o nosso coração. O andarilho que ali estava fazia arder o nosso coração. Aquele andarilho, os homens se dão conta que é Jesus de Nazaré, que é o Mestre. Percebem que a esperança não havia desfalecido. Percebem que a esperança estava ali na sua frente. E aqui é outra questão muito importante para nós, porque em alguns momentos a esperança pode estar bem na sua frente. Em alguns momentos, onde a vida está dura demais, talvez a esperança está bem na sua frente, de forma singela, despretensiosa, mas te acolhendo, aquecendo o seu coração. Basta que você tenha sensibilidade para perceber: Ele está aqui e Ele aquece o meu coração. Como fez com os discípulos, aquecendo o coração deles, Jesus, através do seu Espírito Santo, o Espírito que está em nós, continua aquecendo os corações.
nossa esperança, o nosso alimento para a alma, sim, é Cristo Jesus. Não há outro nome para a esperança cristã, senão Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é capaz de fazer de uma conversa despretensiosa, de um momento corriqueiro, de simplesmente uma caminhada, cravar a eternidade no coração daqueles homens. E Ele é capaz de cravar a eternidade no coração de cada um de nós, através de momentos singelos. Jesus é a chama que traz luz para a noite escura da alma. E nós precisamos ser sinceros que ela acontece. A noite escura da alma acontece para todos os seres humanos, para todos nós. Jesus, aquele que aquece o coração, é que dá sentido à nossa existência, porque Ele é o nosso norte. Não sou eu que disse, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, o norte. Eu sou aquele que está na trilha com você. Eu sou a verdade, aquele que sopra valores eternos em seu coração, através de momentos singelos, para que você continue tendo persistência, força, entusiasmo, teimosia, para insistir na vida. Eu sou a verdadeira vida, Jesus de Nazaré. É Ele que nos apresenta um Deus que não desiste de nós nunca. Crave isso no seu coração. Se você tem alguma dúvida sobre quem é Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus apresentado em Jesus de Nazaré, o Deus encarnado em Jesus de Nazaré, que é a esperança cristã, é aquele que não desiste de nenhum ser humano nunca. Mesmo diante de todas as falências, mesmo diante das falências pessoais, institucionais, mesmo diante do caos da nação, de um povo, mesmo diante da falência do ambiente privado, do seu íntimo, que ninguém vê, só você. O Deus apresentado em Jesus de Nazaré não é aquele que acusa, não é aquele que de alguma maneira quer que você se sinta extremamente culpado e pare pelo caminho, abrindo mão da esperança, achando que você não tem mais jeito, ou que a nossa nação não tem mais jeito, ou que a nossa igreja não tem mais jeito, ou que os nossos filhos não têm mais jeito. O Deus em Jesus de Nazaré é aquele que apresenta um combustível como esperança para nós seguirmos adiante. Jesus de Nazaré é o escolhido entre os milhares para nos apresentar uma outra maneira de viver. É aquele escolhido entre os milhares para nos apresentar não mais a lógica da causa e do efeito, mas a lógica do afeto, do cuidado, a lógica que talvez as mães compreendem muito mais do que nós. A lógica que simplesmente doa, se entrega, sem ter a pretensão de querer algo em troca, mas simplesmente doa e entrega para que você continue persistindo, insistindo na vida, construindo, mesmo que as adversidades cheguem até você. Sim, a esperança cristã tem contornos, e o seu contorno não é megalomaníaco, o seu contorno é de um carpinteiro judeu.
O seu contorno é de um menino numa estrebaria. O seu contorno é de um andarilho que está pelo caminho, singelo, simples, mas profundo, porque quer construir uma amizade profunda com cada um de nós. Não é megalomaníaco, é singelo. E talvez por isso nós não encontramos a esperança. Porque talvez a gente fique esperando algo muito gigantesco. E algumas vezes a esperança já partiu o pão conosco. Algumas vezes a esperança talvez já tenha sentado contigo à mesa. Algumas vezes talvez a esperança já tenha sentado contigo no sofá. Talvez a esperança esteja contigo hoje aqui. Mas você está aguardando algo muito grande. E ela está de uma forma singela, como um andarilho, no caminho de Emaús, soprando verdades eternas em seu coração, para que a vida continue. O contorno da esperança cristã não é de um Deus extremamente potente, gigantesco. O contorno da fé cristã é de um Deus afetivo que por algumas vezes, ao encontrar pessoas desnorteadas, abatidas, perdidas no caminho, olhava nos olhos delas e dizia: filho, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Esperança cristã. Então, tomado pelo Espírito Santo de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, independente do que você já tenha feito na sua vida e que talvez fique te culpando. Deixa eu falar uma coisa, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Se a esperança lhe falta, filho, filha, vá em paz. Construa a sua vida, porque a sua fé pode te salvar, pode mudar a sua história. Isso é Jesus de Nazaré que diz aos nossos corações. Segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês. Quando o caos se impor, quando a noite chegar, lembre-se, a esperança é a centelha da ressurreição. Quando o caos se impor na sua vida, e você olhar e falar: acabou, não tem mais nada. A esperança cristã é a centelha de ressurreição. Todos nós já sacamos aqui que manter a chama acesa, esta energia, é necessário. A chama que os antigos diziam, eu gostava de ouvir minha avó. Ela falava: é preciso manter a chama acesa, Will. Eu sou de lá, cristão desde sempre. E eu adorava ela falar isso. Não entendia direito quando era criança, mas hoje, adulto, quando me lembro, de fato ela tinha razão, é preciso manter a chama acesa. E sabe o que é mais lindo? A partir da memória dessa senhora, que insistiu na vida, que lutou, que tentou, que encarnou os valores do Evangelho, que encarnou os valores de Jesus de Nazaré, eu olho e falo: é preciso manter a chama acesa. Porque sim, nossos filhos, a nossa comunidade, terá nova geração. E o Will, nós, enquanto corpo de Cristo, precisamos manter a chama acesa. A chama que Moisés se deparou no Monte Horebe, conforme está relatado no capítulo 3 do livro de Êxodo. Manter a chama acesa, a esperança viva é vital. Mas tenho a impressão que para manter essa esperança,
para mantermos essa chama acesa, é preciso não prender os olhos. Como assim, Will? Para manter a chama acesa, para manter essa energia, essa fonte de água viva que flui, é preciso não deixar os olhos serem aprisionados apenas pela tragédia. Mas eu sei, eu já entendi, aos 35 anos eu já saquei, que algumas vezes nós caímos na cilada de aprisionar os nossos olhos. Algumas vezes nós só conseguimos enxergar a tragédia. Nós só conseguimos ficar com a coisa ruim. Não conseguimos ver nada além disso. Porque estamos imersos em meio ao caos, porque vivemos numa cidade caótica, porque vivemos num país que é injusto, porque vivemos numa cidade que tem uma desigualdade social imensa, porque vivemos um momento de preconceito gigantesco. E algumas vezes o nosso olhar, a janela da nossa alma, se torna aprisionada pela tragédia. E nós ficamos perplexos. A cada desgraça que contemplamos, vamos perdendo um pouco de energia, vai ficando pelo caminho. A cada situação que você encontra na esquina, que você passa, um pouco de energia fica. A cada situação que você vive na sua casa, com os seus filhos, a cada momento que você olha para o desemprego e percebe que às vezes chegou na sua casa e que está difícil, a energia fica pelo caminho. Então o que fazer diante disso? O que fazer diante da desgraça? O que fazer diante do gosto amargo? Como diz o autor do livro de Lamentações, o que fazer diante do gosto amargo que às vezes fica em nossa boca? Para responder isso, eu quero me aventurar aqui. Traçar um paralelo envolvendo mitologia, esperança e vida eterna. Existe na mitologia grega uma figura, um pássaro chamado Fênix, que ao morrer, entra num processo de autocombustão. A Fênix, ao morrer, ao se deparar com tudo que está caótico e não enxergar mais nada e desfalecer, entra num processo de autocombustão. Passado algum tempo, a Fênix renasce a partir das próprias cinzas. Renasce ainda mais bela, ainda mais magnífica, simbolizando esperança, simbolizando a continuidade da vida, simbolizando o processo de esperança acontecendo. Revestida de penas vermelhas e douradas, ela se apresenta novamente à vida. E sejamos sinceros, a nossa história, a nossa vida, os nossos dias passam por processos como esse várias vezes. Às vezes num único dia. Eu não sei vocês, eu acho que vocês têm uma vida melhor do que a minha. Mas eu preciso confessar que alguns dias a minha vida, ela desfalece. Eu me sinto amargurado. Em alguns momentos, saindo de alguns aconselhamentos, eu me sinto tão desnorteado, porque a dor do outro me toma. E eu me sinto amargurado, mas como um processo de esperança, lá das cinzas, eu renasço, porque eu sei qual é a minha esperança. Os antigos diziam que a Fênix voltava à vida, porque o seu desejo era continuar a viver. E aqui eu preciso dizer, eu não sei vocês, mas eu sou teimoso. Eu sou. E essa é uma questão que eu não quero abrir mão. Quando a vida me dizer, não, Will,
em nome de Jesus, eu digo sim. Quando a vida me colocar para baixo, quando as dificuldades acontecerem, quando as perdas baterem à minha porta, quando o sentimento de dor chegar até minha casa e tentar me colocar vendas nos olhos, aprisionar os meus olhos, colocar apenas a tragédia, eu digo, em nome de Jesus de Nazaré, eu vou seguir insistindo. Vida sem sabor não tem beleza. Vida sem sonhos não é vida, é apenas subsistência. Mas como diz Paulo no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 5, a esperança não nos decepciona. A esperança cristã não nos decepciona. Eu não trouxe a história da Fênix para ficar preso a ela. Eu trouxe essa história, essa mitologia para nós trazermos novamente à memória aquele que nos dá esperança. Não uma esperança qualquer, mas uma esperança autêntica e cheia de vida. A esperança que não se apoia mais em ilusões, em falsas promessas. A esperança que expressa o Deus de Jesus, aquele que tem o nome acima de todo nome, que entrou num processo, entre aspas, de autocombustão, que entregou a sua vida por você, por mim, por nós, para que de fato a esperança continuasse acontecendo e viva. Por isso que diante da dor, da dificuldade, eu digo, no nome de Jesus de Nazaré. Aquele que renasce da onde que não vê mais saídas, no nome de Jesus de Nazaré, eu continuo insistindo, porque Ele vai comigo. Ele é o que caminha assim como caminhou com os discípulos de Emaús. Aquele que entregou a sua vida, e que ao terceiro dia renasce. Vem novamente a vida e a história. Deixa eu repartir um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3 com vocês. Um texto que eu acho lindo. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus de Nazaré. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança que fica pelo caminho, não é uma esperança que desfalece, mas é a esperança que vai contigo até a última milha. É a esperança que senta ao seu lado para partir o pão e aquecer o seu coração. A cruz tentou apagar a chama que existia em Jesus de Nazaré. A cruz tentou silenciar a esperança que estava encarnada em Jesus. A crueldade, a corrupção, a perversidade tentaram enclausurar Jesus de Nazaré. Mas como está escrito no livro de Atos, capítulo 2, verso 24, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A esperança cristã, nada é capaz de silenciar. Nada
Deixa eu lhe dizer uma coisa: a esperança cristã expressa em Jesus, numa entrega de vida, e que é nos apresentada de forma graciosa, a maravilhosa graça, nada, este afeto, nada é capaz de parar. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Guarde isso, grave isso no seu coração. Nada, nem você mesmo é capaz de separar Deus do seu amor por você. Mesmo que estejamos no fundo do poço, lembre-se, já para eu finalizar, lembre-se das palavras do autor de Lamentações, capítulo 3. O amor leal do Eterno não acabou. A sua misericórdia não secou. Ao contrário, ela se renovou em Jesus de Nazaré. E deixa eu lhe dizer mais uma boa notícia. Ela se renova todos os dias, quando eu e você estamos dispostos a encarnar o amor. Ela se renova todos os dias, quando eu e você nos travestimos do valor do Evangelho, colocamos os valores do Evangelho em nosso coração e seguimos na vida. Se apegue ao que é eterno, se apegue à esperança, se apegue a Jesus de Nazaré, porque eu não sei para você, mas assim como o autor do texto que lemos, eu afirmo com todas as letras, porque essa é uma verdade para mim, isso é tudo que me resta, diante da dor, diante do sofrimento, diante do caos, eu vou me lembrar que o amor de Deus não acabou, que a misericórdia dele não está seca, mas se renova todos os dias, e que ele, Jesus de Nazaré, o escolhido entre os milhares, aquele que encarnou os valores do amor de uma forma tão profunda, é a única coisa que me resta, porque a partir dele, a partir de Jesus de Nazaré, a jornada fica mais bonita. É só lembrar dos discípulos em Emaús, desnorteados, abatidos, mas ao ouvir Jesus de Nazaré, ao estar ao lado do Deus amor, o coração deles voltou a pulsar. E eu desejo, espero, que a partir do Espírito Santo de Deus, você possa trilhar a sua história, a sua jornada de vida, ao lado de Jesus, com Ele, porque Ele, sendo a única coisa que lhe resta, trará esperança para o seu coração, combustível de vida e vida plena.